寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem entre Tailândia e Birmânia. Tailândia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados à Tailândia, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, hoje vamos falar sobre a guerra anglo-siamesa, então anglo-tailandesa, né, que foi uma guerra um tanto quanto exótica, né, e convenhamos, eu acho que nesse vídeo a lore vai ser mais interessante que a gameplay, pois é, mas afinal, né, como é que foi essa guerra e o porquê que começou e quem ganhou, né, vocês já devem estar até imaginando, Inglaterra, né, eu entendo que vocês... Mas será que eles ganharam ou não? Fique até o final do vídeo para descobrir. Então, vamos lá, porque hoje o vídeo vai ser exótico. Desde 1681, a Tailândia, né, ela estava na mão de um grego, sim, um cara chamado Constantino Falcon. E ele não era um grego qualquer, ele era o conselheiro oficial do rei Narai. Então ele estava falando, né, que a Tailândia deveria começar a negociar, deveria abrir portos em outros lugares. Ele basicamente estava fazendo, né, com que o rei aí se despertasse, né, e ele estava até recomendando aí o porto de Mergui, né, que naquele tempo era da Tailândia, mas atualmente é da Birmânia, Myanmar, que esse porto dava para ir em linha reta, direto para Coromandel, né, Coromandel, algo do gênero, né, que fica aí na costa indiana, e como vocês estão vendo aí no mapa, né, dá certinho a negociação. Só que ficava naquele negócio meio que tipo de telefone sem fio, né, tal. Os tailandeses não entendiam direito, os ingleses não entendiam direito. Então o Constantino ele teve a ideia, né, de começar a contratar marinheiros britânicos, né, para facilitar nas negociações. Só que a Inglaterra não viu isso com os bons olhos, né, e pensou, por que esses caras estão usando o nosso povo contra a gente? Que história que é essa? Então os britânicos, a partir desse momento, né, acabaram reivindicando aí o porto de Mergui. Só que era uma reivindicação simbólica. E também, né, o Constantino, ele acabou contratando um cara chamado Samuel White, né? E ele se destacou, vocês já vão saber o porquê. E esse Samuel White tinha um nome, tinha uma certa como eu posso dizer, uma certa fama, digamos assim, né? Um certo reconhecimento, um certo prestígio. E só que do lado, né, do lado da tailandês, né, os britânicos não queriam negociar com ele, porque, né, ele estava negociando ali pelos tailandeses, enfim. Então, sempre que dava alguma coisa ali, os britânicos não queriam negociar com ele. Inclusive, né, chegou até mesmo a afundar um navio do cara, simplesmente porque sim. E com isso, o próprio Samuel White, né, com o dinheiro que tinha, começou aí a financiar a pirataria para atacar aí os navios mercantes ingleses. E o Constantino, né, falou para ele parar, porque ia ficar feio, né, a Inglaterra ia achar que a Tailândia que estava fazendo isso. Então ele parou? Não, ele continuou. E para piorar a situação, teve um outro cara chamado Barnaby, né, algo do gênero, que ele foi demitido aí também da Companhia das Índias Orientais. E então, né, o Constantino foi lá e contratou esse cara, só que ele cometeu um erro, né, porque tanto Barnaby quanto o Samuel tinham ressentimentos ainda da Inglaterra. Então, a partir de 1685, esses caras aí, né, passaram a atacar basicamente todo o navio inglês.
e o Constantino falou para eles pararem, eles falaram que não ia parar, então Constantino envia uma carta, né, para a Inglaterra, afirmando, né, que o Barnaby e o Samuel já não tinham mais ligação nenhuma com a marinha mercante tailandesa e que qualquer coisa que eles fizessem era de responsabilidade deles. A Inglaterra respondeu, né, com uma carta dizendo que eles queriam o porto de Merg e mais uma indenização aí de 65 mil. E o rei Narai viu isso e rasgou a carta. Ele basicamente respondeu, né? Se vocês querem, vocês vão ter que pegar no soco. Não respondeu isso, mas foi o sentido. Para piorar a situação, outras duas coisas estavam acontecendo. O Constantino entrou em contato ali, né, com o governante de Madras, e falando, né, que ele queria algumas joias para fazer com que o rei Narai se destaque entre os outros reis ali da Ásia. E a Inglaterra viu isso e falou, opa, peraí, vocês estão querendo acabar com uma outra rota comercial nossa? Olha, não vai ficar barato. E para piorar a situação, né, que eu acho que foi a pior das piores, né, na visão dos ingleses, foi que o rei Narai estava se aproximando muito da França. Tanto é que ele até colocou a embaixada francesa, né, perto aí de Bangkok, apenas 60 quilômetros. E a Inglaterra associou uma coisa com a outra e falou assim, ah não, mano, esses caras aí tá de complô, né? A Tailândia tá tendo muita postura pró-França, vamos ter que atacar. Então eles acabaram enviando aí 2 navios de guerra, né, para eles pararem no porto aí de Golconda, né, para reunir o máximo de soldados possíveis. E eles ainda deram mais um ultimato, ou vocês pagam ou vai ter briga. E o rei Narai agora de fato respondeu, então vai ter briga porque eu não vou pagar nada. Então, né, em janeiro de 1687, os britânicos, né, estavam indo em direção aí a Merg. E no dia 14 de julho ainda de 1687, eles chegam ao porto de Merg e eles basicamente, né, desembarcam por lá. Só que tem um porém. Nesse meio tempo, o rei Narai, ele entrou em contato ali com a França e falou assim, mano, é o seguinte, os caras estão ameaçando a gente, você tem alguém de peso aí para nós? Né? E aí os franceses responderam que sim. Então eles acabaram mandando um marechal, né, em março de 1687 e ele chegou ali, né, e não demorou muito aí para chegar na Tailândia. Então, né, quando os britânicos desembarcaram e deixaram ali os seus soldados ali ocupando o porto, os soldados britânicos receberam a ordem de ocupar aquele porto ali até outubro, né, porque ia vir mais reforço, né, dessa vez direto do continente, né, para manter mais posição ali. Só que o rei Narai pensou, mano, chegaram aqui, desceram aqui, então chegou a hora da trocação. O rei Narai ordenou, né, que os tailandeses dessem cabo aí das tropas britânicas e eles não deixaram nenhum soldado sequer para contar a história, né, através de ataques furtivos ou diretos, né, então eles acabaram ali com toda a tropa britânica e com isso, né, os navios acabaram recuando. E a partir desse momento, né, o rei Narai viu que já não tinha mais volta e declarou guerra aí às companhias das Índias Orientais. E obviamente, né, como a França tinha enviado um marechal com alguns soldados, né, a França passou a, entre aspas, estar na guerra diretamente, né, virou um co-beligerante. Então, a partir desse momento, né, que as coisas começaram a ficar meio tensas. Mas, apesar de serem tensas e da pancadaria estar rolando, o rei Narai, ele ainda tinha, como eu posso dizer, dignidade. Pois quando alguns tailandeses, né, começaram a atacar casas de britânicos e civis britânicos, o rei Narai, né, acabou executando todos esses tailandeses e pedindo desculpa, avisando que a guerra não era contra o povo civil e era contra as companhias das Índias Orientais. E mandou os corpos aí desses criminosos aí diretamente aí para a Inglaterra, ver que pelo menos ele tá agindo ali tipo
né, no mano a mano. Ele não quer inocente, ele quer os soldados. Aí beleza, né? Israel tem que aprender com isso. Mas enfim, então, e o Putin também. Mas enfim, então a partir desse momento, né, ele viu que cruzou uma linha, né, que não dava mais para voltar e declarou guerra aí à Inglaterra. Então a partir, né, de Golconda eles voltaram ali novamente, dessa vez aí com 2 navios de guerra, né, mais preparados. E a pancadaria começou, mano. A pancadaria começou e foi terminar só em 1600. E com isso, né, com a pancadaria rolando, quem se manifestou foi a Holanda, né? Porque a Holanda pensou que a pancadaria estava entre Tailândia, França e Inglaterra. Os 3 contra 3, né? Cada um por si. Só que depois os holandeses viram que os franceses eles estavam ali do lado, né, do lado dos tailandeses. Então, né, como os holandeses viram que os franceses podiam ser uma ameaça ali nos comércios, né, na Ásia, eles pressionaram a Inglaterra para atacar e intensificar os ataques ali contra a Tailândia e, se possível, tomar o porto de Mergui. Mas isso não aconteceu, porque em meados aí de 1688, a Inglaterra simplesmente desiste, né? Eles têm um saldo bastante pesado aí em baixas aí de soldados. Eles têm 60 barcos, né, juncos afundados, um navio de guerra afundado e outro gravemente danificado. E depois disso, né, os britânicos desistem, saem do porto de Mergui e não cobram nem sequer mais, né, a indenização. Mas, como eu disse, o rei Narai ele tinha um pouco de dignidade, então ele acabou prendendo, né, o Samuel White e acabou enviando ali o Samuel White, né, para ser julgado, executado, enfim. Né, ele deu basicamente o Samuel de presente. E apesar desse fim, entre aspas, amigável, né, tipo cada um se entendendo, não houve um acordo de paz. E por consequência, né, teve um plot twist que a Holanda acaba declarando guerra à França. E sim, no próximo vídeo sobre a Tailândia vamos continuar essa pancadaria. Beleza? Mas enfim, o que vocês acharam? E aliás, né, estou mostrando também a casa aí onde o Constantino Falcon ficava. Sim, está preservada até os dias atuais, né? Quem sabe um dia eu não vá visitar isso, talvez nunca. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Me sigam no Insta, nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui na descrição. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ative as notificações. Falou e fui!